Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, o STF em Brasília, determinou que os tribunais de contas de todo o Brasil não terão mais competência para julgar as contas de gestão dos prefeitos. De agora em diante, somente o Poder Legislativo terá condições de fazer isso, o que pode fragilizar a lei federal da ficha limpa. No quadro Direito em Pauta de hoje, vamos falar sobre essa mudança e sobre as consequências dela. Para isso, vamos conversar agora ao vivo com o advogado e vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Mato Grosso, Silvio Queiroz Teles. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente no Jornal da Manhã. Bom dia a todos, eu que agradeço. Antes dessa decisão do STF, como que estava o comportamento e a consideração das decisões dos tribunais de contas sobre as contas de gestão de gestores públicos? Bem, essa hipótese de inelegibilidade foi trazida pela lei da ficha limpa. Ela dizia que as contas reprovadas por órgão colegiado, porém não definia, não dizia se era TCE ou se era Câmara de Vereadores. O TSE decidiu fazer essa definição, que esse órgão colegiado se tratava dos tribunais de contas. O Supremo Tribunal Federal agora veio dizer, olha, vamos pôr uma pá de cal, vamos dirimir essa celeuma, porque a Câmara de Vereadores é quem faz o julgamento das contas dos prefeitos, no caso das eleições municipais. Os tribunais de contas, eles têm uma função de auxiliar o Poder Legislativo emitindo um parecer prévio. Mas aí, no caso, vamos pegar até uma situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Por exemplo, a história das pedaladas fiscais da presidente afastada Dilma Rousseff. Toda a investigação no Congresso passou a partir de uma análise do Tribunal de Contas da União, antes mesmo desse parecer ter sido apreciado pelo Congresso Nacional. Inclusive, agora, no final do mês, Dilma Rousseff pode ser afastada em definitivo do cargo, após julgamento do Senado Federal. Essa decisão do Supremo não compromete, inclusive, esse processo contra a presidente afastada Dilma Rousseff? Na verdade, os efeitos são daqui para frente. Nesse caso, o Congresso Nacional, ele está considerando, ele está julgando realmente aquilo que o Tribunal de Contas fez na sua função de auxiliar. Isso prova que realmente quem faz o julgamento das contas do gestor, do chefe da função executiva do poder público, é o respectivo parlamento, através do auxílio do respectivo Tribunal de Contas. Explicando melhor isso, quer dizer, se um Tribunal de Contas, seja da União ou do Estado, ou até os municipais, no caso de São Paulo, julgar que a conta de tal gestor lá, o prefeito, o governador, o presidente da República, estão irregulares, têm que ser rejeitadas. É a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa ou o Congresso Nacional, deputados federais e senadores, é que vão decidir. É isso, a palavra final é do Legislativo. Perfeitamente, com exclusividade. Só lembrando que existem dois tipos de contas de um prefeito, de um governador, de um presidente da República. A conta de governo e conta de gestão. Conta de governo é aquela conta com balancetes, números mais genéricas. Já a conta de gestão é quando o prefeito, o governador ou o presidente da República, ele é ordenador de despesa, ele determina pagamento. Por isso é que há uma responsabilização maior. Ou seja, é quando ele que autorizou a compra de um produto ou a realização de uma despesa. Exatamente. Mas e isso não pode gerar, essa nova decisão do Supremo não pode gerar mais briga judicial, porque já que é uma nova regra, isso disse mesmo, que o que está para trás não tem mais validade, quer dizer, agora daqui para frente. Mas quem foi punido até então? Vamos até tirar o caso da Dilma Rousseff. Prefeitos, governadores que perderam o mandato, foram afastados. E agora muda-se a regra, esse pessoal vai correr para a justiça recorrendo também o direito aí de ser julgado dessa nova forma. Vai, e nós estamos aguardando ansiosamente qual é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, e o exemplo disso é a lei da ficha limpa. Em 2010, de 2010 até 2012, ela passou sendo discutida sobre a constitucionalidade ou não. Muita gente brigou na justiça, até que um ano e meio depois, em fevereiro de 2012, é que o Supremo Tribunal Federal decidiu, olha, realmente ela é constitucional. Mas e aí, aquele pessoal que passou aquele período, por exemplo, naquela discussão, não é, ainda não tem uma definição sobre isso. Inclusive, nessas eleições municipais de 2016, tem gente que, devido ao julgamento passado, está como ficha suja,
nem pode se candidatar a vereador, prefeito ou vice em virtude do julgamento embasado na decisão anterior. E agora muda-se a regra no meio de uma eleição municipal? Antônio Carlos, a comunidade forense, especialmente a advocacia, ela vive de uma insegurança jurídica, muitas vezes sem precedentes, sem sensatez por parte das cortes superiores, tanto do TSE quanto do Supremo Tribunal Federal. E vários exemplos. Em 2010 foi a questão da lei da ficha limpa. Em 2012 foi a questão das contas de campanha. Peraí, é preciso ter contas de campanha aprovada ou reprovada vale? Aí definiu lá em 28 de junho, quando o prazo para as convenções terminava em 30 de junho. Em 2014 nós tivemos aquela mini reforma eleitoral, que a lei foi sancionada em dezembro de 2013, quer dizer, a questão da anualidade. É claro que não se aplicava, mas teve a polêmica, e agora em 2016, mais uma polêmica em que deixa a comunidade forense. E quando a gente diz comunidade forense, é magistratura, é Ministério Público, é advocacia, os partidos políticos em geral. A população em geral. Toda. Muito obrigado, até uma próxima entrevista. Por nada, boa semana.